Meus amados, a paz do Senhor. Deus vos abençoe mais uma vez por estarmos novamente juntos nesta programação, anunciando a palavra do Senhor. Hoje, neste áudio, nesta programação, eu quero estar falando de uma heresia da Igreja Nova Israel. Pesquisando a respeito desta denominação unicista, e eu comecei a enxergar um erro grosseiro desta igreja, ou seja, uma heresia que tem enganado a muitos. Então, como apologista, defensor da verdade, que Deus nos levantou para defender o verdadeiro evangelho, eu quero chamar a tua atenção. Se você quiser visitar a página deles lá, pode visitar, É www.igrejanovaisrael.com.br, e lá na doutrina do Logos está escrito assim, o Logos, verbo, olhe bem, olha o que eles ensinam. O Logos, verbo de João 1, não é equivalente ao título filho na teologia unicista, como é no trinitarismo. O Filho está limitado à encarnação, mas o Logo não está. O Logos é a autoexpressão de Deus, a maneira de Deus de auto-revelar-se ou Deus se expressando. Antes da encarnação, o Logos era um pensamento inesperado ou plano na mente de Deus, e era real como nenhum pensamento humano pode ser, devido à perfeita presciência de Deus. E no caso da encarnação, devido à predestinação de Deus, no princípio o Logos estava com Deus, não como uma pessoa separada, mas como o próprio Deus, parte de Deus e pertencente a Deus, assim como o homem a sua palavra. Na plenitude do tempo, Deus colocou carne no Logos, e ele expressou-se a si mesmo em carne. Ora, que heresia mais maluca que é esta? Vamos lá. Eu quero chamar a sua atenção para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Aqui não está dizendo na mente de Deus, mas os unicistas, para distorcer, para não aceitar o que a Bíblia diz, eles usam essa expressão estava na mente de Deus. Mentira! Olha que o texto é claro. O Verbo estava com Deus. O Verbo estava com Deus. No princípio, repito, o Verbo estava com Deus. Cristo não foi criado, ele é eterno, porque quando a Bíblia nos diz do Verbo, está falando a respeito de Jesus. O texto é claro, não precisa ser teólogo nem apologista para compreender o que está escrito aqui. No princípio era o Verbo. Quem é o Verbo? Jesus. Com quem o Verbo estava? Com Deus. E o Verbo era Deus. Cristo não foi criado, ele é eterno. Sempre esteve em comunhão amorosa com o Pai e com o Espírito Santo. Vamos entender isso? Vamos lá. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 11. Primeiro que no versículo 1 já dá uma, vamos dizer assim, uma nocauteada nos unicistas. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Agora vamos lá ao versículo de número 11. E ouviu uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Versículo 12. E logo o Espírito Santo o impeliu para o deserto. Então nós vemos aqui pessoas distintas. Mas vamos explicar a Trindade para que não distorçam a palavra. Distinta no sentido de não ser o mesmo.
O Pai não é Jesus, Jesus não é o Pai não é o Espírito Santo, e o Espírito Santo não é o Pai, e nem o Espírito Santo é Jesus. Estamos dizendo de personalidade. Então vamos lá. Observando isto que eles ensinam, nós vemos que isto é uma heresia ilógica quando nós deparamos e confrontamos com a palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia nos mostra que Jesus é eterno. Vamos ler a palavra do Senhor? Vamos lá. Outro versículo que os unicistas, né? Que é um problema para ele. Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 6. A atitude de vocês deve ser semelhante àquela que nos foi mostrada por Jesus Cristo, que embora Deus, não exigiu nem tampouco se apegou aos seus direitos como Deus, mostrando que Jesus nunca deixou de ser Deus. Ele abriu mão dos seus atributos, né? Dos seus atributos. Ele abriu mão dos seus atributos, mas ele nunca deixou de ser Deus. Quando ele esteve aqui em carne, ele abriu mão dos seus atributos, mas nunca deixou de ser Deus. Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 6 comprova isso. Mas a doutrina unicista da Igreja Nova Israel, ela erra totalmente nos seus argumentos, ensinando uma mentira a respeito da palavra do Senhor. Mas outro versículo que eu quero ler com os amados é Colossenses, capítulo de número 2, versículo 9. Olha o que diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Claro, Jesus é Deus e nunca deixou de ser Deus. Então está aí combatendo esse erro que eles falam da doutrina do Logos, dizendo que o Logos, o verbo, né? Olha bem o que estão dizendo, é uma expressão de Deus. Nada mais grosseiro, nada mais mentiroso. E eu não sei como tem pessoas que acreditam nesta mentira. Basta você ler o Evangelho de João, no capítulo 1, eu quero até repetir, e pedir para que você, meu amigo, que está nesta seita, você leia a sua Bíblia e deixe de acreditar nessas mentiras. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus é Deus, nunca deixou de ser Deus. Agora vamos lá, o capítulo 14, o versículo 14, João 1,14 para encerrar. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Bendito seja o nome do Senhor. Aí João vai discorrendo aqui e ele começa a dizer a respeito, né, de Jesus Cristo. O que ele diz a respeito de Jesus Cristo? Porque João estava lá no batismo. Aí ele diz mais assim, versículo 32. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Amém. Então está aí desmascarando a heresia da Igreja Nova Israel. Qualquer coisa que você precisar, meu nobre amigo, entre em contato conosco pela nossa página no Facebook e também entre em contato conosco através do WhatsApp, que é o 35 991 34 17 36. Que Deus abençoe você. Leia, estude a Bíblia, vai fundo, pesquise para você não ser enganado por as mentiras que ensinam por aí. E amanhã tem mais. Deus abençoe.
Um abraço a todos. E se você quiser entrar na página dessa igreja, é www.igrejanovaisrael.com.br, aonde estão escritas todas as suas heresias que eles creem. E nós, como apologistas da verdade, defensores do evangelho de Cristo verdadeiro, devemos anunciar a verdade. E quem quiser aceitar, né, porque não é função minha e nem de ninguém, é o Espírito Santo que convence essas pessoas, desde que abram os seus corações. Deus abençoe, um grande abraço e até a próxima em nome de Jesus.